Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, quarta-feira, 21 horas, dia 20 de maio, e continuamos presos numa quarentena que nunca termina. E sim, hoje é feriado, acredite se quiser. Hoje é dia 20 de maio, mas é dia 11 de junho também, porque anteciparam o feriado de Corpus Christi. Eu não sei de verdade onde nós vamos parar com esse monte de loucura que esses governadores, esses prefeitos estão fazendo, mas eu quero falar com você o seguinte: tudo vai passar. E eu sempre brinco que na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. E que tudo passa, até uva passa. Então, começando com um pouquinho de humor para nós conseguirmos encarar esses momentos de desafio que nós estamos passando. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento que está imperando muito forte e que muitas pessoas me mandaram e-mails solicitando informações a respeito disso. Nós vamos falar sobre o medo. Sim, nós vamos falar as origens, como controlar e vamos fazer uma meditação incrível para a gente poder controlar e exterminar o medo da nossa vida. Vai ser muito bacana. Agora, sabe o que eu preparei para vocês hoje? Uma coisa muito especial. Eu mandei editar esse áudio de meditação de medo em 8D. Sim, eu mandei gravar e editar em 8D para trazer para você aqui no ao vivo essa experiência incrível que é meditar com áudio em 8D. Então, aproveita enquanto eu dou os recadinhos, já vai lá buscar o seu fone de ouvido, porque você vai precisar dele para conseguir sentir essa imersão que é uma meditação feita com áudio 8D. E eu mandei gravar e na hora da meditação não vou fazer ao vivo hoje, então vou colocar esse áudio para vocês, que no fim vai ser meio que parecido. A única coisa que eu não vou estar fazendo ao vivo, mas assim que ele acabar eu volto aqui para a gente continuar conversando. Então hoje temos surpresa, temos um áudio 8D para vocês aqui na live. Isso é inédito, hein? Nunca vi ninguém fazer no mundo inteiro. E vocês que me acompanham aqui no canal, vocês têm esse privilégio. Eu sempre trazendo os maiores assuntos, os assuntos mais preponderantes, mais importantes e mais inovadores dentro do ramo de desenvolvimento pessoal para levar você para alta performance na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito. E agora também na parte de mentalidade com as meditações com a tecnologia 8D. Só tem uma coisa, só essa de hoje que vai ser feita em 8D ao vivo, tá, gente? Quem quiser acompanhar as meditações em 8D, tem o nosso curso que vai estar à venda. Eu falo um pouquinho mais sobre isso um pouco mais tarde, tá bom? Mas vai ter aqui um deguste frio, um test drive, para vocês verem como é totalmente diferente você meditar normal e você meditar com a tecnologia 8D. Você vai ver como é surreal o resultado e a imersão que você consegue usando essa tecnologia a seu favor. E vamos dar os recadinhos de sempre? Mandou perguntas para Silvia? Mandou e-mail para contato@sucessoemalta.com.br? Muito bem, se você fez isso, com certeza você recebeu uma resposta minha. Só que por um motivo que foge ao meu controle, as respostas estão indo para a caixa de spam. Então, mandou pergunta para Silvia, ela chega para mim como e-mail, eu respondi, deve estar na sua caixa de spam, dá uma procuradinha lá. E aqui embaixo tem Conecte-se comigo. Conecte-se comigo, você tem todas as minhas redes sociais. Você tem o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Aliás, no Instagram eu faço 2 lives por semana. Uma na segunda-feira às 18 horas e uma na sexta-feira às 18 horas, sempre trazendo assuntos polêmicos, assuntos atuais, assuntos que agreguem algum valor na sua vida. E é tão legal que agora o Instagram antes ele deixava salvado nos stories e depois de 24 horas sumia. Agora não, agora ele está mandando para o IGTV e fica lá para sempre. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre assuntos polêmicos, se você quiser aprender sobre o que é fisiognomonia, ou seja, como que o seu rosto fala sobre a sua personalidade, procura lá no meu feed, que vai estar no meu IGTV também,
essa live que eu fiz sexta-feira com a especialista Vasti Fernandes, que falou com a gente nessa sexta e foi muito, muito legal. Aproveita lá e também vota quem é a mulher que você gostaria que a gente fizesse análise do rosto dela. Tem que ser uma mulher com os olhos castanhos. Entra lá no meu feed, vota na mulher que você gostaria que fosse analisada ao vivo com vocês no Instagram, não nessa sexta, na próxima sexta-feira, porque nessa sexta-feira nós vamos falar com o Sargento Lago, que ele é um sargento aposentado da Polícia Militar e ele fala muito sobre o panorama do que está acontecendo no mundo e vai ser muito interessante, ele vai trazer informações de dentro lá da corporação que ninguém sabe, vai ser muito legal, vai ser uma coisa bem diferente, eu achava bom você não perder, tá bom? Conecte-se comigo então em todas as redes sociais, temos o grupo do WhatsApp também, aonde nesse grupo você pode falar diretamente comigo, sim, é o meu telefone, você fala diretamente comigo, ou se você quiser receber conteúdos exclusivos 2 vezes por dia de sucesso, você pode entrar também no nosso grupo do Telegram, que também está aqui embaixo. Então é muita coisa boa, muita informação, muito conteúdo para você passar por essa quarentena, se livrando de Netflix e trazendo conhecimento, porque conhecimento é poder em potencial. Por que poder em potencial, Silvia? Porque se o conhecimento não for colocado em ação, ele é só mais um conhecimento que você armazenou no seu cérebro. Mas se você coloca ele em ação, ele é poder sim. E você pode transformar toda a sua vida só assistindo as nossas lives aqui, que tem sempre um conteúdo riquíssimo, todas as quartas-feiras, às 21 horas. E nós estamos aqui, mantendo a consistência há muito tempo com você, todas as quartas-feiras, trazendo sempre informações de valor para você. E hoje nós vamos falar então sobre esse sentimento que está dominando as pessoas. Ele se chama medo. E aí, quando eu estava organizando a aula, eu até me lembrei, não sei se vocês assistiram aquele filme Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento vai falar de estratégia, do grego, não sei o que lá, eu vou mais ou menos assim. Nós vamos falar sobre medo, da essência da palavra do grego metos, que significa inquietação, ansiedade e temor. Sim, esses são os resultados do medo. E nós vamos te falar por que o medo ele é bom e por que o medo ele é ruim. Como ele nasce, como ele cresce, do que ele se alimenta, igual o Globo Repórter, hein? Vamos falar tudo sobre medo. Então, para começar a falar sobre medo, nós vamos falar sobre os 6 medos da humanidade. Se você é ser humano, você tem um ou todos esses medos. Então, o primeiro medo é o medo da morte, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da pobreza, o medo da velhice e o medo da doença. Especificamente nesse momento que nós estamos atravessando aqui de quarentena, eu não sei quando você vai assistir este vídeo, mas nós estamos falando dia 20 de maio, ainda estamos em quarentena, 20 de maio de 2020. Então, de repente, esse assunto já é passado quando você for ver, mas aqui para nós estamos vivendo na metade, talvez, dessa quarentena, a gente não sabe quando vai acabar. E qual é o maior sentimento que tem vindo aqui para as pessoas? O medo. E qual o tipo de medo? O medo da doença e o medo da morte. A pessoa tem medo de pegar o vírus e tem medo de morrer por conta dele. Um dos maiores motivos disso acontecer é porque a imprensa fica batendo na sua orelha. 24 horas por dia. Eu vi até alguém falando assim, gente, se tirar a palavra coronavírus e a palavra Bolsonaro da televisão, não sobra mais notícia, eles não sabem falar de outra coisa. Então, assim, é um desserviço que está sendo prestado para a população, está deixando a população em pânico. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se por acaso você recebesse o diagnóstico de uma doença, qualquer, não é o coronavírus, tá? Você recebesse o diagnóstico de uma doença, o médico virasse para você e falasse, fulano, foi diagnosticado aqui nos seus exames que você tem a doença X, mas fica tranquilo que você tem 93% de chance de sobrevivência. Você ia ficar em pânico ou você ia achar tranquilo? Cara, 93% de chance de cura é quase 100%. E aí você pergunta para o médico, doutor, e esses outros 7%? Ah, isso vai depender da sua imunidade, de como você vai responder aos medicamentos e se você vai obedecer direitinho o que eu vou te receitar e o que eu vou pedir para você fazer.
E aí você vai falar, não, doutor, eu vou fazer tudo direitinho, eu sou um bom paciente. E você vai tomar os remédios e vai passar pela doença e vai ter êxito, porque isso é que acontece quando você tem 93% de chance de cura em alguma doença. Então eu vou falar para você, esse é o índice de cura aqui no Brasil do coronavírus. Eu vi ontem ainda no site do UOL, 65 mil pessoas já pegaram a doença e 4.600 foram notificadas como óbitos de acordo com o coronavírus. Se você fizer essa conversão, dá 7%, ou seja, 93% das pessoas que pegaram o coronavírus não morreram. O meu cunhado pegou, não morreu, tá muito bem, obrigada. Ele nem tomou cloroquina, ele tomou um outro antibiótico lá e ficou bem, graças a Deus. Então, assim, não é todo mundo que vai pegar que vai morrer, gente. Pode ter gente que já pegou e não morreu. Tem um amigo meu, vereador Ricardo Nunes, ele é vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Ele postou o resultado do exame dele na internet, eu fiz um print. Ele deu positivo para Covid no sistema IgG. O que é IgG? Ele pegou e já saiu do corpo dele, né? O corpo dele conseguiu matar o vírus quando ele entrou e ele não desenvolveu nenhum sistema. Quando dá IgM, é sinal que você ainda está com o vírus ativo dentro de você. E o vereador pegou e não desenvolveu nenhum sintoma. Olha que interessante. Ele nem sentiu, ele fez o exame porque todos os vereadores fizeram, ele quis fazer também. E quando ele viu que ele pegou, ele pediu para a família fazer também. A esposa e a filha dele também tinham dado IgG, ou seja, tiveram o vírus e não desenvolveram sintoma. Com base na resposta do exame dele, eu conversei com uma médica amiga minha, a doutora Elaine Almeida. Inclusive, eu recomendo vocês a seguirem @Elaine com H Almeida lá no Instagram. Ela sempre fala todas as novidades. Ela tratou pacientes desde adolescentes até um casalzinho de velhinhos de 96 anos e não perdeu nenhum, tratando com hidroxicloroquina sempre desde o começo. Então, é muito bom você seguir profissionais que realmente querem salvar vidas e não ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica ou seguir instruções de governadores sem noção, certo? Então, segue lá, @Elaine Almeida. Então, ela me disse assim, eu perguntei para ela, falei, Elaine, esse meu amigo teve o corona, deu IgG no exame dele, e enquanto ele estava com esse vírus, ele deve ter ido a vários lugares e ele contaminou as pessoas? Eu fiquei em dúvida, eu não sabia. Ela disse, não, Silvia, você só contamina as pessoas quando você desenvolve a doença, então você vai colocar a mão no nariz, né, ou na boca, esfregar os olhos e você pode contaminar os lugares onde você toca, você pode espirrar ou tossir e de repente deixar o vírus no ar. Se ele não desenvolveu os sintomas, ele não contaminou ninguém. Eu fiquei bem feliz de saber que se você já teve e nem sabe, você não contaminou, fique bem tranquilo. Então são informações muito legais que a gente teve. Mas voltando aqui à nossa live, o medo da doença, o medo do coronavírus está dando pânico na população, está deixando as pessoas depressivas, está deixando as pessoas ansiosas, está deixando as pessoas inquietas, está mexendo com a parte emocional. E é isso que a mídia sabe fazer muito bem com você. Desde que o mundo é mundo, a mídia comanda você. Aquela vontade que você tem de comprar aquele celular de último tipo, aquela TV, aquele carro, isso tudo é manipulação que é feito através de gatilhos mentais que eles sabem empilhar ali para levar você aonde eles querem. E eles criam uma população que é uma média, que usam o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo tipo de roupa, se comportam e falam do mesmo jeito. Eles criam uma massa de manobra. Não seja você mais um deles. Então, eles colocam esse medo, esse pânico, esse desespero. Mas se a gente tira o nome coronavírus e apresenta para você uma doença com 93% de chance de cura, você fica tranquilésimo, fala, meu, eu tô tranquilo aqui, não corro nenhum risco. 93% de chance de cura é muito alto, é maior do que a maioria das doenças comuns. Se você pegar uma pneumonia, você tem mais chance de morrer do que o coronavírus. Então, assim, gente, o medo traz algumas consequências muito graves. E hoje nós temos dois medos
imperando na consciência coletiva de tanto ser alimentado pela mídia, que é o medo da doença e o medo da morte e o medo de perder o amor de alguém. Porque se um ente querido se vai, você perde o amor dele, né? Se ele se vai com uma morte repentina. Então, na verdade, são 3. Eu tinha pensado em 2, mas agora falando com vocês, são dos 6, 3 medos estão aqui muito fortes: o medo da morte, o medo da doença e o medo de perder o amor de alguém. Então, o que acontece quando você está com muito medo? Quando você está com muito medo, você tem algumas reações. Então, como que o medo ele é classificado? Ele tem uma classificação, tá? Então, o medo ele começa com uma prudência. Então, vamos continuar usando a metáfora lá da pandemia, do coronavírus? Então, prudência. Olha, tem aí um vírus no ar, ele tem 93% de chance de cura, mas é uma doença dolorida, assim como a dengue também é muito dolorida. Aliás, Distrito Federal está tendo mais casos de dengue por aí. Cuidado com seus quintais, cuidado com o que vocês estão fazendo. A galera está tão focada em coronavírus e não sabe, aumentou em 3 vezes o número de casos de dengue no Distrito Federal. Eu sei disso porque eu participo de um grupo no WhatsApp dos meus amigos de Brasília, porque eu morei lá quando eu era criança, e eles colocaram essa notícia lá. Então, pessoal, por favor, tome cuidado aí, você que é de Brasília, com o seu quintal, né, para que você fica preocupado com o coronavírus e acaba morrendo de dengue, né, gente? Então, vamos prestar atenção. Então, quando você tem uma notícia, você fica prudente. Qual é a prudência? Deixa eu tomar conta que qual a prudência que você tem que ter nesse momento? Lavar as mãos, quando você sair à rua, usar as máscaras, evitar sair sem querer, ainda que eu sou adepta, eu defendo como que é o recolhimento vertical, a quarentena vertical, tá? Depois você tem a cautela. Qual é a cautela? Não vou sair, só vou sair se tiver extrema necessidade. E aí tem o terceiro nível do medo, que é o alarme, que é um pouco aquela coisa, meu Deus, você viu quantas pessoas morreram? Nossa, que alarme. Aí fica aquele desespero já na sua cabeça. Aí vem a ansiedade. Aí você fica pensando no futuro. A ansiedade é sempre excesso de futuro. Você fica pensando no futuro. Ai, meu Deus, e se eu pegar? E se meu pai pegar? E se minha mãe pegar? E se meu avô pegar? Se minha avó pegar? Se minha tia pegar? Se meus primos pegarem? Se meus filhos pegarem? Se meu marido, minha esposa pegarem? E aí você fica naquela paranoia. E aí vem o pânico. E o pânico, ele paralisa você. E também tem o último estágio, que é o terror. O terror já entra naquela parte de fobia, quando o medo ele é tão forte que ele se transforma numa fobia. Aí, quando ele entra nessa parte de terror, de fobia, ele já passa a ser um transtorno psiquiátrico. Então, você veja que o medo, ele vai se instalando bem devagarzinho, como uma prudência. Vai crescendo como uma cautela, vai virando um alarme, vai dando ansiedade, se transforma em pânico e pode levar você a um quadro psiquiátrico de fobia. A televisão está fazendo um desserviço tão grande para a população que, se eu puder te dar um conselho, eu falo para você: não assista mais televisão. Eles estão fazendo um desserviço, eles estão levando terror à população. Eles estão deixando a população doente, depressiva, pessoas já se suicidaram, eles estão torcendo para tudo dar errado, porque eles vendem quando tudo dá errado. Notícia boa não dá ibope, então eles querem mais é que tudo se exploda mesmo, porque todo mundo fica na televisão, os anunciantes continuam anunciando lá e eles estão ganhando dinheiro com o sofrimento do povo. Então não se iluda, a TV não está ali para te ajudar, ela está ali para ganhar dinheiro dos anunciantes. Então desliga sua televisão, para de dar atenção para esses repórteres, para essas reportagens que estão fazendo um desserviço e vem aqui para conteúdos de valor. A internet hoje, se você ligar, tem milhões de lives de todos os assuntos que você gostar. Qual é o assunto que te atrai? Desenvolvimento pessoal, como você está aqui comigo? Meditação para você ficar mais calmo? Você fica aqui comigo? Você quer aprender fazer comida low carb para você emagrecer? Você quer aprender a fazer bolos confeitados porque você gosta de um açúcar? Tudo tem hoje. Você quer fazer exercícios online?
Segue lá o @guilhermedias.personal. Você também vai ter lá um personal trainer para te ajudar online na sua casa a fazer exercícios e você não ficar gordinho, porque também já foi comprovado que as pessoas que estão acima do peso, o coronavírus ele consegue se multiplicar mais fácil. Então, mantenha aí a dieta, larga tudo que possa te engordar, começa a fazer exercício, vitamina D. Reponha a vitamina D, passa na farmácia, compra complexos de vitamina D, complexos de zinco, que é o que combate também o coronavírus, já você se precavendo. Toma aí alguns tipos de vitamina, já que você não vai conseguir se alimentar de repente tão bem, né? A gente não tem esse hábito de comer tão bem. E como o Dr. Baracate, Dr. Baracate com K e T mudo no final, ele sempre fala assim: desembrulhe menos e descasque mais. Coma comida de verdade. Pare de se entupir de comidas industrializadas. Isso só traz doença para você. Então vamos lá. Quando você está no terror, quando você está na fobia, você já perdeu a sanidade mental. Você já entrou com uma doença psiquiátrica e aí você vai precisar de tratamento sério. Até antes dessa fase, você consegue se controlar. E por que isso acontece? Então vamos entender. O nosso ego, a função dele é ficar procurando em volta o que pode dar errado. E eu vou falar, ele tem boa intenção. Apesar de você achar que o seu ego pode estar, nossa, mas o meu ego fica só procurando o que tem de ruim em volta, é a função dele. Porque a função dele é proteger a sua saúde, te dar segurança, a sua sanidade mental e a sua sobrevivência. Ele está aí para te proteger. Então, proteger sua saúde mental, a sua sobrevivência e a sua segurança, né? Sua segurança física. Então, ele está sempre ligado ao que está acontecendo em volta, ele está sempre procurando alguma coisa que pode dar errado e ele está tentando te preservar. Lá antigamente, na época das cavernas, imagina que você estava lá no meio de um lugar e vinha lá um predador enorme. Ele tinha muito pouco tempo para decidir se você ia lutar ou fugir. E isso ele faz até hoje, porque isso veio da nossa ancestralidade através do nosso DNA. Então a gente vem com algumas programações que vêm de gerações em gerações impressas no nosso DNA. E o ego ainda continua buscando algo que possa prejudicar sua saúde mental, sua segurança física e a sua sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para te afastar de tudo que possa trazer qualquer tipo de risco. E às vezes ele também cria. E é no mundo da criação, no mundo da ilusão, que se criam os maiores medos do ser humano. O medo de perder o amor de alguém, por exemplo. Você imagina, e se a pessoa deixar de me amar? Como vai ser a minha vida? E você imagina toda a cena, e você já sofre, você já fica doente, e às vezes você até briga com a pessoa que não fez coisa nenhuma porque você está com aquele sentimento. Quem nunca assistiu uma novela aonde estava o casal principal lá brigando e quando seu marido chegou, sua esposa chegou, você brigou com ela, porque aquilo ficou impregnado dentro do seu subconsciente e você acabou descontando naquela pessoa. Isso acontece muito. As pessoas elas se identificam por empatia com o que está acontecendo nas novelas, nos filmes e acaba trazendo sem querer para o comportamento na vida real dela. Olha como isso é muito sério. Então, preste atenção no que o seu ego está fazendo. O seu ego ele transita entre o interno e o externo. Então ele vasculha um pouquinho aqui dentro e vasculha um pouquinho aqui fora e ele fica transitando. E eu até tive uma ideia agora. Eu acho que a próxima aula eu vou falar para vocês as armadilhas do ego. Como que o ego pode estar te sacaneando, te sabotando, te passando a rasteira. E a gente vai falar sobre as armadilhas do ego na próxima aula, então, na próxima quarta-feira, que vai ser dia 27, tá bom? Vamos falar sobre as armadilhas do ego. Mas hoje nós vamos falar em relação só ao medo mesmo, tá? Então, olha só. Quando você deixa o ego procurar e encontrar um objeto para que ele tenha medo,
ele vai começar a produzir dentro de você pensamentos. Esses pensamentos, eu sempre falo, são apenas impulsos elétricos. Quando você tem um pensamento e você dá importância a ele, ele pode virar um sentimento e aí você tem um problema. Veja bem, nasceu aqui na minha cabeça agora um pensamento: estamos em quarentena, tem um coronavírus aí. Beleza, o pensamento veio, eu pensei, e da onde ele veio, do além, ele se desfez. Como se fosse uma nuvem passageira. Foi embora. Agora, se ele vem, estamos em quarentena, tem um vírus aí que é perigoso, e eu dou um significado a esse pensamento, eu dei o significado. Meu Deus, será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou morrer? Medo. Medo da doença, medo da morte. Será que eu vou morrer? Será que alguém da minha família vai morrer? Medo de perder o amor de alguém. Você vai alimentando este pensamento, que era só um impulso elétrico, e ele vai virando um monstro dentro de você, porque você deu significado a ele. Quando você entende que cada pensamento seu é só um impulso elétrico que não tem nenhum valor, se você não der valor a ele, ele se desfaz. Quando você começa a dominar o seu cérebro, e eu sempre falo, ou você domina o seu cérebro, ou ele domina você, é isso que eu estou dizendo. Aquilo que você não domina, domina você. Se você não domina o seu cérebro, ele vai te dominar. E aí, esse pensamento vai ser alimentado. Vamos imaginar que ele fosse um serzinho. Ele é alimentado com sentimento de medo, de temor. E naquela escala de prudência, de cautela, de alarme, de ansiedade, de pânico e até de fobia. E ele vai crescendo, se transformando num monstro enorme, até que você perde totalmente o controle e isso vira uma doença psiquiátrica. Então veja que tem pessoas, eu tenho medo de aranha. E eu vou contar para vocês como nasceu o meu medo de aranha. Como eu falei para vocês, eu morava em Brasília quando eu era pequena. E é muito engraçado que lá em Brasília, não sei se em todos os lugares, a minha casa era assim, o quintal inteiro da frente, a subida da garagem e a subida para a entrada da casa era tudo de mármore branco. A coisa mais linda do mundo. Eu, como criança, não entendia a grandeza daquilo, mas era de mármore. Toda aquela subida, toda a garagem, era tudo mármore branco. E a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que queria manter a casa assim, impecável. E ela sempre lavava aquele mármore, esfregava para ficar sempre bem limpinho. Porque você chegava com o carro sujo, né, com as rodas sujas, subia, ficava aquela marca dos pneus. Então ela estava sempre cuidando daquele mármore maravilhoso da frente da casa para estar sempre bonito. Então você tinha a entrada da garagem com mármore, tinha uma parte de grama, outra parte fininha de mármore onde subia quando você chegava a pé e outra parte de grama onde tinha uma árvore muito bonita. E aí aconteceu que um dia eu estava brincando com o meu irmão ali e a minha mãe estava varrendo, como sempre, à frente da casa, porque ali às vezes davam os redemoinhos de terra, sabe, gente? A terra lá é vermelha e ficava tudo sujo e ela ia lá e ficava varrendo. E ela começou a varrer e de repente surgiu daquele gramado uma aranha muito grande. Gente, eu vou fazer o tamanho assim, mas eu não tenho certeza, porque eu era criança. Então pode ser que ela nem fosse tão grande assim. Eu me lembro claramente que ela era verde. E a minha mãe, quando viu aquela aranha, ela bateu com a vassoura na aranha. E a aranha não morreu e atacou a minha mãe. E eu tenho essa cena muito forte na minha cabeça, minha mãe batendo na aranha e a aranha pulando. E ela pulava para trás, batia na aranha e a aranha continuava pulando. Ela deu uns 3 pulos até a minha mãe conseguir matar. A partir daquele dia eu comecei a enxergar a aranha como um serzinho perigoso, porque ele atacou a minha mãe 3 vezes. Foi difícil de matar. Hoje eu sei que a aranha é muito fácil de matar. Você dá qualquer coisa que você encosta na aranha ali já matou, ela é muito simples de matar. Mas eu tenho ainda medo, inclusive eu sonho com ataques de aranhas, porque aquilo criou um paradigma.
um programa mental, uma crença limitante na minha cabeça com aranhas. Só que eu nunca criei fobia. Eu tenho medo, mas eu não tenho fobia. Eu vejo uma aranha e falo, uma aranha, pum, mata. Se ela é muito grande, eu falo, Wagner, vem matar a aranha, ela é muito grande. Então, outro dia até o meu irmão estava aqui em casa e apareceu uma aranha bem grandona mesmo. Essa era bem grandona, assim, no sofá da sala, na parte de cima do sofá. Aí eu falei assim, nossa, tem uma aranha aqui, meu irmão, eu mato. Todo macho, quando ele viu o tamanho da aranha, ele falou, não mato nada não. Aí eu tive que chamar meu marido, muito engraçado, a gente ficou tirando sarro da cara do meu irmão. E se ele estiver vendo essa live, ele vai ficar muito chateado comigo, mas aconteceu. Então, e eu moro em um lugar que tem um jardim enorme na frente, um jardim enorme atrás. E sempre que se corta a grama, as aranhas vêm para dentro de casa. E eu não tenho pânico de aranha. Mas eu confesso que eu tenho medo, dependendo do tamanho delas, eu tenho medo sim. Então, como eu não fiquei com pânico de aranha? Porque eu soube dominar o meu cérebro. Eu tenho um medo normal. Como algumas pessoas têm medo de barata, eu não tenho medo de barata, tenho nojo, né? Mas não tenho medo de barata. Tinha uma amiga minha da faculdade, a Viviane, ela tinha pânico de borboleta. E logo no primeiro dia, quando nós nos conhecemos, veio uma borboleta, ela saiu gritando igual uma louca, eu não sei se ela faz isso até hoje, mas era um pânico, uma coisa assim, louca. Eu falei, gente, é uma borboleta, borboleta não faz mal pra ninguém, não pica, não machuca, não nada, e ela desesperada. Então são coisas inconscientes que nasceram, como a gente sempre fala, das crenças limitantes, dos 0 aos 7 anos, do que a gente vivenciou, experienciou na nossa infância. Então isso causou um certo trauma. E a história que eu acabei de contar da aranha teve um certo trauma na minha vida. Eu tenho medo de aranha, mas não é fobia, porque eu soube dominar o meu cérebro e nunca foi fobia. Não é que não é agora que eu consigo dominar o meu cérebro, que eu tenho conhecimento, não, nunca foi. Graças a Deus eu não desenvolvi nenhum pânico. E eu assisti um filme uma vez que chamava-se Aracnofobia, que era ataque de aranha para tudo quanto é lado. E nem vendo aquilo eu não fiquei com pânico de aranha. Então, gente, você tem que entender que um pensamento é um impulso elétrico, que o nosso ego vive buscando coisas para preservar a nossa saúde mental, a nossa segurança, a nossa integridade física, a nossa sobrevivência. Então, quando você entende isso, você junta essas duas coisas, impulso elétrico e busca por manter a nossa integridade, a nossa sobrevivência, você vê que essas duas coisas, elas andam em comum. E se você aprender a não dar significado a isso, a relevar, a entender que é só um impulso elétrico, que da onde veio ele vai desaparecer, ele vai dissolver, porque você não deu significado a ele, você tem o poder de nunca mais ter medo. Nunca mais tenha medo. Entenda cada pensamento que vem à tua cabeça. Agradece e fala: pode se dissolver, não vou dar importância a você. Eu não sei se vocês já assistiram um filme. Ai, do. Ai, como é o nome dele, gente? Ai, eu não gosto quando eu esqueço, eu quero lembrar as coisas. É um filme de terror. Fred Krueger. Eu não lembro o nome do filme. Mas quem já viu o filme do Fred Krueger? O Fred Krueger era um psicopata que matava as pessoas nos sonhos. Então as pessoas tinham medo de dormir porque ele aparecia nos sonhos e matava as pessoas de um modo muito de terror, né? Cortava, machucava, lá, lá. E uma mocinha, que é a principal do filme, ela descobriu que se ela desse as costas para o Fred Krueger, ele perderia o poder e ele não conseguiria te matar. E aí hoje você analisando isso, por quê? Porque você não deu poder para ele. Ele é como se fosse uma metáfora de um pensamento de pânico, de terror, de fobia. Se você der as costas para ele, como quem quer dizer, ixi, você não me ataca não, você não me atinge, eu não dou significado para você, eu não dou poder para você. Ele simplesmente se desfaz, igualzinho acontecia com Fred Krueger nos filmes de terror dele. Então, não dê poder para o medo, não dê poder para os pensamentos que vêm na sua cabeça, em qualquer área da sua vida.
De repente você tem medo de ser traído, você tem medo de ser roubado, você tem medo de ser assaltado. Você tem medo de crítica, você tem medo de não ser amado. Qual é o medo que está aí dentro de você? Ele é só um impulso elétrico. Tira o significado dele, que ele se dissolve, usando a metáfora do Fred Krueger. Vira as costas para ele, deixa ele falando sozinho, ele vai se dissolver. E agora, como eu falei para vocês no começo da live, eu gravei um áudio de meditação para a gente ressignificar o medo em você. E esse não vou fazer ao vivo como eu faço todas as vezes, não. Eu gravei para vocês e eu vou colocar ele gravado. E ele é um áudio de meditação em 8D, com a tecnologia 8D, aonde você tem a impressão que o som está rodando aqui em volta de você, bem distante da sua cabeça. É uma coisa muito louca. É uma tecnologia muito louca que dá uma sensação de imersão muito legal. E eu mandei gravar nessa tecnologia especialmente para vocês. É a minha voz gravada com a tecnologia 8D, para você experienciar o que é meditar com essa tecnologia 8D. Não tem isso em nenhum lugar na internet, mas eu trouxe essa tecnologia para vocês. Então, pega o seu fone de ouvido e aproveita essa meditação incrível em 8D, ressignificando o medo. Então, como eu não ouço o que acontece, eu faço com vocês porque eu estou fazendo ao vivo, né? Mas eu não ouço a musiquinha de fundo, porque o programa que eu uso, ele se chama OBS. Ele não me deixa ouvir. Então eu vou colocar os meus fonezinhos de ouvido e ouvir aqui no meu dispositivo de celular, porque ela tem 10 minutos e 1 segundo e eu preciso saber quando ela acaba, né? Para poder voltar e conversar aqui com vocês. Então, pega o seu fonezinho de ouvido, coloca aí e começa a sua respiração profunda, aquela onde você respira profundamente pelo nariz e segura 2 segundos e solta lentamente pela boca. Essa respiração ela tem 2 objetivos. Primeiro, encher o seu cérebro de oxigênio, que é o combustível do seu cérebro. E número 2, fazer com que você relaxe. Coloque seu ego de lado para que você possa fazer essa reprogramação num nível subconsciente. Então agora aproveite toda a tecnologia 8D nessa meditação para ressignificar o medo. E depois eu volto para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Coloque-se em uma posição confortável, pode ser sentado ou deitado, desde que você se sinta muito confortável. E inicie a respiração profunda, que você respira profundamente pelo nariz, segura 2 segundos e solta lentamente pela boca. Respire profundamente pelo nariz, segure 2 segundos. Solte lentamente pela boca. Agora, eu quero que você mantenha essa respiração durante toda a nossa meditação. Cada respiração profunda vai relaxando mais e mais o seu corpo. Respire. Caso pensamentos, sensações no seu corpo ou barulho no ambiente vierem te distrair, simplesmente ignore-os e deixe que se vão e foque toda a atenção na respiração profunda e no som da minha voz. Respire e sinta cada célula do seu corpo relaxando. Simplesmente relaxe. Sinta os seus pés relaxando, sua panturrilha relaxando, suas coxas e sobrecoxas relaxando. O relaxamento sobe a cada respiração, toma conta das suas costas, dos seus braços, do seu pescoço. Suas mãos relaxam.
Respire profundamente. O medo é uma ilusão. O medo não existe. Cada pensamento que nasce na sua cabeça é apenas um impulso elétrico. O que você faz com esse impulso, o significado que você dá a cada um deles, é que é a diferença entre ter medo ou ser confiante. Entre ter medo ou ter a certeza que tudo já deu certo. Respire. Agora, eu te peço para você tentar adivinhar qual será seu próximo pensamento. Viu? Não existe como você adivinhar o seu próximo pensamento. Você só consegue saber o pensamento que você tem agora. Respire profundamente. Você só vive agora. Você não vive no futuro. Por isso, você não pode adivinhar o seu próximo pensamento. Você pode determinar qual o significado que você dá a cada pensamento. Se um pensamento de medo vier, respire profundamente, agradeça e diga: vá para onde você veio. Vá embora. Você não sou eu. Você não me domina. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Respire profundamente. Se um pensamento de medo tomar conta da sua cabeça, imediatamente coloque um sorriso no seu rosto e se lembre de um momento que você foi muito feliz. Pode ser o dia do seu primeiro beijo, pode ser o dia do nascimento do seu filho, pode ser o dia da sua formatura, pode ser o dia que você se apaixonou a primeira vez. Não importa a memória, desde que ela seja uma memória que remeta à alegria. Seu cérebro não consegue processar tristeza e alegria no mesmo momento. Então, você está no controle. Se um pensamento de medo, se um pensamento de tristeza aparecer, respire, agradeça, ponha um sorriso no rosto e se lembre de um momento muito feliz da sua vida. E assim, ele vai embora de onde veio, porque era apenas um impulso elétrico. Respire profundamente agora e novamente se lembre de um momento da sua vida que você foi muito feliz. Onde você estava?
com quem você estava. Qual era a música ou o som do ambiente? Qual era o sabor ou o perfume? Imagine uma imagem fixa, como se fosse uma foto que simbolize este momento. Tire uma foto mental deste momento e guarde-a do lado esquerdo do seu cérebro. E todas as vezes que você tiver medo, acesse essa imagem que está guardada dentro de você. Com essa sensação de alegria, de lembrar desse momento tão belo, tão gostoso, com essa alegria no coração, vibrando em 540 Hz, você entra na vibração do co-criador, do criador da sua realidade. Você pode criar a vida que você quiser, de alegria ou de tristeza, de medo ou de coragem. Respire profundamente, ancorando a alegria de lembrar desse momento. Respire profundamente e traga de volta a consciência ao seu corpo. E no seu tempo, pode abrir os olhos. E aí, como que foi para vocês? Muito legal, né? Essa tecnologia 8D é muito mais imersivo. Você sente como se você estivesse em volta ou envolto por toda essa energia, por toda essa vibração que modifica o seu pensamento, que modifica o seu subconsciente, te programando para o sucesso. E por que eu trouxe essa meditação em 8D para você aqui? Porque muitas pessoas entraram para o nosso treinamento Meditação para a Liberdade, transformando uma vida comum numa vida extraordinária com equilíbrio e liberdade emocional, e outras pessoas quiseram saber como que era esse tipo de experiência e ficaram em dúvida. E eu resolvi trazer aqui para você não ter dúvida. Então você pode, e hoje é o último dia, até as 23h59, de você adquirir esse treinamento incrível através de meditações que reprogramam todas as suas crenças limitantes, que tiram você de uma vida comum. E o que é uma vida comum? Uma vida do jeito que você está hoje, para uma vida extraordinária, além do imaginado, além do esperado. E a gente começa reprogramando tudo, desde os primeiros pensamentos até levar você a uma programação. Então a gente desprograma todo o lixo emocional, todos os traumas, todas as tristezas que você tem que ressignificar, e a gente programa você para o sucesso. E quando você tem uma mente treinada e programada para o sucesso, você se transforma numa pessoa com uma vida extraordinária, muito além do esperado. Por que você acha que algumas pessoas têm o sucesso tão fácil e outras penam a vida inteira? Justamente porque elas não conhecem o poder da reprogramação mental, que você pode sim apagar de dentro de você todo o sofrimento. Nossa, Silvia, mas tudo que eu vivi vai ser apagado? Não, ele vai ser ressignificado. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Se o significado de algo que te aconteceu é um trauma, é uma dor muito grande, você vai conseguir amenizar
e ser só mais uma lembrança como outra qualquer. E isso tira um peso das tuas costas. E isso tira medo, tira trauma, tira depressão, ansiedade. É uma coisa maravilhosa. Por isso que eu falo que é libertador. Por isso que eu falo que é para equilíbrio e liberdade emocional. E se você quiser trabalhar com a gente neste curso, ele tem 54 semanas de duração. Então são 54 áudios para todas as áreas da vida, para você reprogramar todas as áreas da sua vida. Com essa tecnologia 8D que você acabou de fazer o test drive aí, viu como é sensacional? E com áudios exclusivos para sua necessidade, tá? Então, se você se inscreveu hoje até as 23h59, você tem 2 bônus. Primeiro, o acesso vitalício, ele não fica só durante um ano como as outras pessoas, e você também terá 2 encontros presenciais comigo. Então, você tem também um áudio exclusivo para sua necessidade. Como funciona isso? Você tem um trauma, um problema específico em uma área específica da sua vida que você nunca contou para ninguém. Você vai mandar para mim ou por texto ou por áudio no WhatsApp falando: Silvia, meu problema é esse, e eu vou trazer um áudio para desprogramar, para ressignificar esse teu problema e você se livrar e entrar em liberdade e equilíbrio emocional, se livrando completamente desse problema. É muito poderoso esse treinamento e eu quero que você participe comigo. As pessoas já estão tendo resultados incríveis e vocês vão ver. E olha só, se fossem 54 áudios, R$10 cada áudio, ele custaria R$540. Como são áudios em tecnologia 8D que eu gastei R$1.000 para poder transformar cada um deles, mais áudios exclusivos com a tecnologia 8D, cada um custaria R$18,50, mais 2 encontros exclusivos comigo, você pagaria R$2.158,50. R$2.158,50 deveria ser o preço deste curso. Só que nessa única oportunidade, eu estou dando praticamente de presente para você por R$197. Sim, apenas 12 parcelinhas de R$19,70. 12 parcelinhas de R$19,70. Tem alguma dúvida? Envie para contato@sucessoemalta.com.br. E tem uma outra coisa que é importante você saber. Se você não gostar dos áudios que você vai receber, do tom da minha voz, você entrou lá e falou: não é isso, não gostei, você tem 15 dias de garantia. Todo o risco é meu. Você entra, experimenta por 15 dias. Não gostou? Eu devolvo seu dinheiro inteiramente, sem nenhum desconto, direto da forma que você me pagou, sem problema nenhum. Eu tenho tanta certeza da eficácia do meu treinamento e dos resultados que ele já tem dado, e eu posso te dizer que você pode sim ter a vida totalmente transformada por causa da meditação. Então, 12 parcelinhas de R$19,70 ou R$197 à vista para você ter acesso todas as semanas durante um ano a áudios novos, mas você vai ter o acesso vitalício, mas são 54 áudios, um por semana, porque você repete ele por 7 dias. Como você deve repetir esse aqui do medo? Aliás, alunos queridos, vocês que estão aí dentro do curso, a partir de amanhã, esse áudio do medo está entrando como bônus para vocês lá também. Você também vai poder fazer quantas vezes você quiser, porque se você sentir medo em qualquer momento da sua vida, você pode se recorrer a esse áudio, tá? Então, aproveitem esse áudio também de bônus do medo que já vai ser colocado amanhã lá na plataforma para vocês. Então, R$197. 12 parcelinhas de R$19,70 para você ter uma vida extraordinária, reprogramar toda a sua mente com essa tecnologia 8D, não tem preço. Então, agora para você ver como isso dá certo, eu vou mostrar para você o depoimento das minhas alunas. Olá, meu nome é Vera, eu sou professora da Rede Pública Estadual, também tenho formação em coach. Eu estou aqui para dar meu depoimento em relação às meditações que eu tenho feito desde o ano de 2019 com a Silvia Brunelli do Lago. A conheci através das suas lives que ela faz semanalmente no YouTube e descobri a meditação. Comecei a fazer e vi o quanto isso tem me ajudado.
tenho dado continuidade e eu gostaria de estar falando para as pessoas que, principalmente para os nossos dias atuais, o quanto a meditação tem sido algo importante para a minha vida. Como falei, sou professora da rede pública e vivemos muitas tensões no nosso dia a dia. E através das meditações eu tenho conseguido me concentrar melhor, entender melhor o que está ocorrendo à minha volta e ter toda a minha concentração no meu interior, sem perder o meu equilíbrio, porque isso é fundamental para estar em sala de aula e para estar também no meu dia a dia, convivendo com os meus familiares, com os meus filhos, com os meus amigos. Tenho sido muito ajudada por esse material que a Silvia tem disponibilizado e indico para que você também possa acompanhá-la. Oi, boa tarde, Silvia, aqui é a Letícia e eu gostaria de dar um feedback para você sobre a questão da meditação, que eu fiz o teu curso e me ajudou demais na realização das minhas metas, dos meus objetivos, no aumento do meu nível, do meu controle emocional. Eu pude bem mais analisar as minhas emoções e entender, compreender de onde elas vinham e ter esse momento mais comigo. Então eu sou muito grata pela meditação por conta disso. E quando a gente estava naquele processo de encontrar o meu propósito, né, o que daria sentido à minha vida, de verdade, a meditação foi algo que complementou de uma maneira surreal, assim, porque foi muito importante. Eu tive esse momento de reflexão interior, eu pude entender e analisar sobre 2 pontos da minha vida e que eu tava definindo qual era a minha maior paixão de verdade, entre atividades físicas, exercícios físicos ou desenvolvimento pessoal, essa área que aborda mais as áreas em geral da vida e entrar em alta performance por conta disso. Então a meditação ela foi de extremo agrado, assim, e foi muito benéfico pra minha vida por conta disso. Então eu eu analisei que é melhor de noite pra mim, porque antigamente, antes de começar com esse hábito da meditação, eu dormia e parecia que, sabe, eu acordava, só que daí eu já tava cansada de novo, entendeu? Então não era um sono bom. Então a meditação, quando eu comecei a fazer com aqueles áudios, que era um áudio por 7 dias e assim ia indo ciclos, né? E tipo, isso melhorou demais a minha qualidade de sono. Então eu acordava revigorada, sabe, pro novo dia. Então a questão da meditação me ajudou na qualidade do sono, a minha ansiedade também, nossa, totalmente bem mais, eu tô bem mais com controle, assim, do meu excesso de futuro, sabe? Pensar sempre, o que vai acontecer, o que eu farei amanhã, nossa, eu tenho que resolver aquilo tal dia, meu Deus, eu tenho reunião tal dia, tenho algum compromisso tal dia. E eu acho que você focar mais no presente, é o que a meditação faz e fez comigo, foi muito importante, entendeu? Porque eu tive noção do que tá acontecendo agora e, né, eu coloquei mais em prática as coisas que eu precisava fazer naquele momento, no presente, e não ficar sempre presa ao futuro, que é uma coisa que te trava, te paralisa, certo? Então eu acho que a meditação trouxe esse controle maior pra mim e foi muito boa no auxílio pra eu encontrar o meu propósito. Foi uma coisa que realmente ajudou demais, e tanto que eu criei e fundei o Team Leader pra ajudar adolescentes a se desenvolverem, tratarem das questões da ansiedade dele também e, enfim, essas coisas. E a meditação me ajudou nesses aspectos em geral, na questão da ansiedade, isso do propósito me fez encontrar respostas. E toda vez quando eu tô mais em dúvida, com medo, ou enfim, com alguma emoção que não me agrada, eu medito, porque daí eu encontro a resposta em mim. Então eu não fico procurando nos outros ou em coisas externas, eu procuro em mim. E isso fez com que eu encontrasse que a minha maior força é a interior, é a que eu tenho, e não a que o outro precisa mostrar pra mim. Então a meditação trouxe esse autoconhecimento também. Então foi muito importante, de verdade, eu agradeço demais, muito obrigado, seu curso, assim, abriu a minha vista, né, a minha visão para as 7 áreas abordadas, e foi muito bom, eu gostei demais e me ajudou muito. Então eu sinto realmente como se eu tivesse avançado 5 anos em 3 meses. Então muito obrigada, e é isso. Para que você tenha acesso ao curso, basta clicar aqui embaixo, nesse botão vermelho, e fazer a compra. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, dentro da descrição do vídeo estará também o link para que você possa fazer parte.
Dúvidas? contato@sucessoemalta.com.br. Vem pro lado das pessoas que têm uma vida extraordinária. Vem pro lado das pessoas com equilíbrio e liberdade emocional. Até quarta-feira que vem.